quero falar um pouco sobre a parte que não está ali na introdução das belas palavras do Edu, que é um pouco sobre a minha caminhada musical. A minha alfabetização musical aconteceu bastante cedo, assim. Pode-se dizer, eu comecei a estudar música bastante novo. E a partir do momento em que eu me coloquei no lugar de professor, isso me preocupava um pouco porque eu não sabia exatamente como essa troca aconteceria. E desde muito pequeno eu sempre achei professor uma profissão fantástica, a profissão mais legal de todas, assim, mais importante, e sigo acreditando muito nisso. Até por isso me encontro hoje nessa posição. Eu só não sabia ainda como isso ia acontecer. E eu não sabia que era possível. Eu sentia que a gente precisava nascer com um jeito para aquilo, com algum tipo de dom, e eu não me sentia nesse lugar. Com o tempo eu fui aprendendo que não era assim que funcionava, que era algo que a gente poderia aprender. E eu aprendi, e sigo aprendendo todos os dias, porque ensinar também é aprender, e é um aprendizado constante. E eu comecei a estudar, desde os educadores musicais até os tipos de aprendizagem, né? Quem trabalha a aprendizagem visual, quem aprende vendo, quem aprende ouvindo, os aprendedores sinestésicos que aprendem fazendo, que aprendem com a mão da massa, né? Eu sou um desses, eu sou um aprendedor sinestésico. Talvez até pela questão musical, né? Porque na música a gente precisa disso, e depende da prática vindo antes da teoria. Esse lugar de autonomia também é muito importante, né? A gente não teorizar todas as coisas e colocar tudo num papel e seguir uma regra. Primeiro, a gente precisa fazer, assim como o René bem lembrou, muitas das coisas são urgentes. E a gente tem essa urgência de fazer. A gente precisa agora. Então a gente precisa fazer. Na música também funciona assim. A gente precisa fazer. Depois a gente para e analisa e vê o que aconteceu. Se a gente gostou ou não, se a gente vai fazer de novo, se a gente pode, de repente, pensar num jeito novo de fazer. E essa exploração e autonomia vem muito da questão de ser instrumento. A maior parte da minha caminhada vem do canto coral, né? Que é um canto em conjunto, sem acompanhamento, na sua maior parte. Então, eu também sou instrumentista, mas eu sou mais cantor e músico corporal do que qualquer coisa. Então, ser instrumento sempre foi uma coisa presente para mim, né? E também é uma questão que leva algumas responsabilidades, até no sentido de ser um instrumento orgânico, né? Porque se o violonista está um pouquinho gripado ali, isso não interfere no violão dele especificamente, mas se eu fico doente, a minha voz vai para o espaço, né? Então, também tem essas questões aí. E essa sempre foi a minha paixão, a música corporal. Eu acabei iniciando os meus estudos em música e, com o tempo, essa música corporal chegou para mim. E ser meu próprio instrumento fez toda a diferença no trato com os meus alunos, para eu trazer esse lugar de exploração e autonomia, que eu sentia falta também quando eu estava num lugar de aluno. Foi algo que eu precisei aprender a prestar atenção também, desde o meu lugar de aluno até o meu lugar de professor. Então, uma coisa que, como diz o Eduardo Marinho, né, a gente nasce aqui e é jogado nesse mundão e é obrigado a participar. Isso é fato. A gente não tem escolha nesse sentido. Mas o que eu quero escolher, e eu não abro mão de escolher como eu vou participar. E a música é a ferramenta que eu escolhi para isso. E é parte do trabalho que eu faço com o Batucatu, que é um núcleo de estudos e vivência em música corporal. E eu tenho um apoio gigantesco da minha grande mestra Elinka e também um contato maravilhoso com um grupo gigante, internacionalmente conhecido e muito respeitado, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, que é o grupo Barbatux, né?
que era encabeçado aí pelos grandes Stênio Mendes, Fernando Barba, que infelizmente no início desse ano nos deixou. Sua bênção, grande mestre. E esse trabalho que a gente desenvolve tanto de performance quanto de pesquisa acabou sendo o meu eixo principal em sala de aula, para devolver autonomia e exploração para os meus alunos. Porque como é que a gente aprende a falar português, por exemplo? Desde que a gente está na barriga da nossa mãe, todo mundo à nossa volta está falando português o tempo inteiro e a gente está ali escutando. Então é criado todo um ambiente para que a gente possa desenvolver essas habilidades. E eu acredito que também pode funcionar assim para a música. Então, eu tento criar esse mesmo ambiente. Eu quero criar um ambiente onde o fazer musical seja inevitável. Eu sou meu próprio instrumento. Se tu puder ser teu próprio instrumento, a gente só precisa estar aqui, estar com o corpo disponível e querer fazer. Então, esse é um lugar onde é inevitável que a música aconteça. E para isso, eu quero convidar vocês e quero proporcionar, deixar um presentinho, né, diretamente do Batucatu, que é um instrumento bastante específico que eu vou levar para vocês e vocês vão estar devidamente apropriados como agentes da mudança. Então, no Batucatu, a gente desenvolveu, sistematizando também, né, com trabalhos do Barbatux e por muita influência, porque nada disso da música corporal é inventado, né? A gente não tem registros de sociedades na história que não tenham presença de música, né? Então, a música corporal sempre esteve aqui. Nada disso é inventado, tudo é descoberto. Por isso a importância da autonomia e exploração. Então, eu vou convidar vocês para fazer junto comigo. Quando a gente toca aqui no peito, esse toque no peito a gente chama de tum. Aqui é o tum, certo? E quando a gente faz um estalo, o estalo a gente chama de tch, certo? Então, aqui é o tum e aqui é o tch. E para a gente fazer uma frasezinha musical, a gente vai fazer assim. A gente vai tocar aqui o tum, tch, tch, outro estalo e volta pro peito. Tum. Então a frasezinha fica tum, tch, tch, tum. E é importante falar a frase junto, porque a partir do momento que a gente decora essa frase musical, a gente não esquece mais o groove, né? Então a gente vai fazer tum, tch, tch, tum. E para formar um ciclo, a gente vai ligar o primeiro tum com o último, para ficar assim: tum, tch, tch, tum, tum, tch, tch, tum, tum, tch, tch, tum, tum, tch, tch, tum, tum. Tá soando familiar para vocês? Tá vindo de algum lugar isso? Deixa eu mostrar. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Aqui está um pandeiro de samba de presente para vocês e eu espero que vocês vão com o tempo aí acariciando ele, se apropriando, mas eu quero que vocês estejam prontos para serem agentes da mudança, onde quer que vocês forem. Esse foi o meio que eu encontrei de fazer e a ferramenta que eu escolhi para participar, certo? Para encerrar, eu quero mostrar para vocês um pouquinho do trabalho do Batucatu, também como performance. Então, queria mostrar uma música que é uma composição de um grande amigo meu, Gustavo Toretti, chamada Groove nas Alturas. Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. Grande salve ao Gustavo. Ela começa assim.
batuque da mão, é o batuque do peito, bate do coração, que eu faço sem querer, que eu faço sem porquê, que eu faço sem saber. Esse é o meu ser musical, ser sentimental, ser racional, inteiro, corporal. Se o batuque é bom, sagrado pra animar, em pele de cabra, meu corpo de jacarandá, o meu próprio esqueleto é mágico demais, é um objeto mais sagrado que eu ganhei dos meus pais. Se não tem atabaque, agogô ou ganzá, não tem importância, vem com a gente brincar. É pra isso que existimos, só pela diversão. Nesse mundo tão louco de... É considerado são. É considerado são. A música corporal como um instrumento de exploração e autonomia. Muito obrigado.